Aleluia, glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, amém? Nos alegramos no Senhor nesse dia, nesse encontro com o Pai. Então é o tempo em que a gente abre o coração, escancara o coração, não é? Tem alguém perto de você aí, dá um abraço nessa pessoa, cutuca ela aí. Não sei se você já viu ela hoje, mas se você não teve a oportunidade, olha que oportunidade boa assim para poder cumprimentar o irmão, né? Para a gente poder expandir aquilo que nós carregamos, está dentro de nós, né? O amor de Deus, a graça de Jesus Cristo, isso faz com que a gente transborde, né? A gente transborda, isso faz a gente transbordar, não dá para conter dentro de nós, não dá, não é? Nós não somos cisternas rotas, nós somos vasos transbordantes. Cadê os vasos transbordantes? Dão glória a Deus. Amém, só vaso transbordante, né? E vaso que transborda não consegue conter, né? Porque se transborda é porque ele não conseguiu represar. Então fala para alguém aí, ó, seja um vaso que transborda, hein? Vaso que transborda, amém? Louvado seja Deus. Esse é um tempo muito especial, esse é um dia muito especial. Deus tem feito grandes coisas em nosso meio, tem alegrado muitos nossos corações. O Senhor tem manifestado o poder e grande glória em cada um dos nossos encontros, cada um dos nossos momentos, em cada uma das atividades da igreja. Isso mostra como nós estamos trilhando aquilo que Deus tem para nós. E aquilo que Deus tem para nós, ninguém pode deter, né? Ninguém pode impedir o que Deus tem para você. Você crê nisso? Amém? Nós nos alegramos, Pai, no Senhor. Deus, nessa noite tão especial, Pai, em que nós queremos, Deus, declarar nosso amor incondicional ao Senhor, a nossa dependência, Pai, do Senhor. Nós queremos dizer, Senhor, o quanto nós te amamos. Nós queremos, Senhor, expressar, Deus, que mesmo em nossa infinita pequenez, o Senhor se alegra em nós. O Senhor, ó Deus, tem prazer em nós. Sobretudo, Pai, entendendo que os nossos corações estão guardados em Ti. Então queremos, Senhor, e desejamos que essa noite seja uma noite, Senhor, de profundidade, de intimidade, de momentos, Senhor, em que o Senhor há de nos levar mais fundo, ó Deus, e nos fazer voar também mais alto. Nós queremos, Senhor, mais de Ti e mais de Ti. Nos ensina, Senhor, ó Deus, a andarmos os Teus caminhos, a cumprirmos, Senhor, a nossa vocação, o nosso chamado, o cumprimento do propósito de cada um de nós, porque nós estamos vivendo tempos proféticos, Senhor, e cremos em nome de Jesus que grandes coisas o Senhor ainda vai fazer em nosso meio e sobre nós, em nome de Jesus. Se é teu, Pai, esse momento é teu, esse encontro é teu, nós nos reunimos somente para Ti. Deus, não temos uns aos outros agora, nós temos ao Senhor em nós e conosco. Então queremos dedicar e aplicar os nossos corações ao Senhor nessa hora, em nome de Jesus. Você pode dizer amém por isso? Amém. Você que está com a sua Bíblia, eu quero compartilhar o texto do qual nós falaremos hoje, que está em Mateus, Evangelho do Senhor Jesus, segundo Mateus, capítulo 28. Vamos lá para o finalzinho do livro de Mateus, capítulo 28, a partir do versículo 18. 28, 18. Se você encontrar, pode dar glória, pode dar aleluia, amém. O texto diz assim: e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Você pode se assentar, tome o seu lugar, glorifique, exalte, entregue o seu melhor, rasgue a sua alma, escancare o seu coração diante de Deus, porque eu creio em grandes coisas de Deus para falar aos nossos corações, nesse tempo, nessa oportunidade, em nome de Jesus.
Essa passagem você conhece, você sabe que Jesus está falando aos seus discípulos, já é o quadro de ressurreição de Jesus, é Jesus ressurreto. E quando ele aparece aos seus discípulos, ele diz: todo poder me foi dado nos céus e na terra. E eu quero chamar a atenção exatamente para essa sua tradução, que de repente diz que todo o poder. E a tradução que você vai encontrar mais próxima do original, ela vai chamar isso de autoridade, toda autoridade. Tem uma diferença do grego koiné, que foi escrito no Novo Testamento, que é dinamis, que diz respeito a poder, a explosão, e exousia, que diz respeito à autoridade. Em algumas traduções você vai encontrar poder, mas o original não fala em poder, não fala em dinamis, fala em exousia. Todo exousia me foi dado nos céus e na terra. Não é o dinamis, que é a explosão, mas é a autoridade. E aí a gente para falar sobre autoridade. O que é essa tal de autoridade? O que representa essa tal de autoridade? A autoridade é algo tão simples da gente entender. Aliás, isso faz bem parte do nosso dia a dia. Porque a autoridade nada mais esse é um pensamento, uma leitura, uma percepção minha, de forma muito clara e didática. Eu diria para você que autoridade é tudo o que legitima uma convicção, legitima uma premissa. O que é uma premissa? Uma premissa é um pensamento inicial. Você tem um pensamento inicial, você tem que provar que aquilo é verdade. E eu chamo isso de autoridade. Quer ver que vai ficar mais fácil? Vamos lá. Você respeita algumas pessoas na sociedade porque você diz assim: essa pessoa tem autoridade para falar. Eu não sei se você se lembra de alguém agora, mas eu me recordo que uma época aqui no nosso estado da Bahia, especialmente Salvador, um grande destaque nacional, que nos deixou não tem tanto tempo assim, mas era um grande destaque nacional na área de reprodução humana. O nome dele é Elcimar Coutinho, doutor Elcimar Coutinho. Aliás, isso ficou tão fácil de você entender que eu não precisei nem citar a primeira sílaba, nem induzir você a falar o nome, porque você já lembrou. É isso que acontece quando você reconhece uma autoridade. A autoridade é reconhecida porque ela legitima aquilo que você tem como uma premissa, como uma verdade que é trazida. Então, se a verdade é Dr. Elcimar Coutinho é o nome mais proeminente, mais destacado, mais conhecido nacionalmente da reprodução humana, então, obviamente que tudo aquilo que ele fez, o legado dele, tudo que ele construiu, diz respeito à autoridade. Ele legitimou aquilo que as pessoas já sabiam. Outras tantas pessoas a gente vai lembrar que são autoridades no que fazem. E eu quero te falar uma coisa: Deus te constitui como uma autoridade em muitas coisas da sua vida. Muitas coisas na sua vida. Você de repente é autoridade no exercício do seu trabalho, o que você faz. Isso te legitima pela qualidade do trabalho que você faz, pelo melhor que você entrega, pela responsabilidade, pelo respeito, pela dedicação, pelo empenho, pela coragem, por você se esmerar em fazer o melhor. Isso te dá legitimidade no que você faz. Então tem gente aqui que é um exímio artista, tem gente aqui que é um exímio músico, tem gente que é um exímio administrador, tem gente que é um exímio cozinheiro. Tem muita gente que tem muitas habilidades. Afinal de contas, a Bíblia diz que Deus deu dons aos homens. O Senhor, Ele repartiu dons com cada um de nós, entregou dons a cada um de nós. Mas eu não quero falar desses dons especificamente, eu quero tratar de um dom em específico, de uma dádiva, de uma entrega de Deus, que Ele entregou para todo mundo que abraça e que recebe isso como um bom presente. E esse é um presente de Deus, é um dom. E esse dom diz respeito ao quanto você cultiva em relacionamento com Deus. Quando você vê no Evangelho de João, João capítulo 1, Evangelho, em que a Bíblia diz que Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam. Eu vejo o leque aberto, a amplitude de Deus em proporcionar experiências, indiferentemente a nacionalidades, a senso de pertencimento a grupos específicos. Eu vejo Deus mostrando o seu fluir, a sua fluência, a fluência dele no sentido de alcançar pessoas, de encontrar pessoas. E a Bíblia diz que ele veio para os seus, o que não significa dizer que ele veio exclusivamente para os seus,
mas a Bíblia reforça o propósito de Deus em fazer com que o seu povo, desde os primórdios e desde a promessa de Deus lá a Abraão, ali se cumprisse o desejo do coração de Deus em se conectar com o seu povo, com a sua gente, com a origem de todas as coisas. Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, está escrito que Deus deu o poder de serem transformados em filhos de Deus. E mais uma vez, nós vamos entender que esse poder é a autoridade de ser transformado em filho de Deus. O que significa dizer que quando Jesus declara em Mateus 28:18, me é dado toda a autoridade nos céus e na terra, e a todos quantos receberam a Jesus, também foi constituído sobre nós a autoridade de sermos feitos filhos de Deus. Isso diz respeito a uma chancela, a uma validação, a um carimbo que é eterno e permanente. Você carrega a validação, a autoridade de ser filho de Deus. Agora me fala uma coisa, do que vale alguém ter a autoridade e não exercê-la? Do que vale alguém ter autoridade e não exercê-la? Vamos entender uma coisa, nós falávamos há pouco de Dr. Elcimar Coutinho. Imagina se ele fosse tudo que ele construiu, tudo que ele foi, e ele não fizesse absolutamente nada. Seria um grande contrassenso, porque se a autoridade é legitimar algo que se tem como uma verdade, você só pode legitimar alguma coisa que você pode entender que é factível, é concreto, que você pode dizer, é isso aí mesmo. Ele é isso aí tudo que falam dele mesmo. Se ele não faz nada, como é que eu vou comprovar que aquilo é verdade? Se você diz, eu sou um excelente cozinheiro, eu digo assim, então faz alguma coisa para a gente ver, ou para a gente experimentar, e você diz assim, não, aí eu não faço, você vai deixar minimamente alguém em dúvida, porque vai dizer, será que de fato ele é um bom cozinheiro mesmo? Eu sou excelente em gestão de pessoas, gestão financeira, gestão seja lá do que for. Ah, mas se você é bom em tudo isso, então mostre que você é bom. É uma maneira de você validar aquilo e você ser reconhecido como uma autoridade no assunto. Em outras palavras, quem não exerce a autoridade, invalida por natureza própria. Invalida a autoridade. Então vamos entender, para a gente fechar esse círculo de entendimento, a gente vai perceber que Jesus diz, toda a autoridade me é dada nos céus e na terra, e a todos quantos receberam, também lhes foi imputada a autoridade de serem feitos filhos de Deus. Então sobre mim existe uma autoridade, e que Deus espera que eu a use, porque se eu não usar, eu estou invalidando essa autoridade. Ela não vai significar nada para mim. Quem está entendendo, diga amém. Então, eu preciso refinar essa conversa, eu preciso convergir a nossa conversa de hoje para falar a respeito de como eu construo essa autoridade, ou eu a mantenho, porque eu tenho que exercer o meu próprio exercício de autoridade, constrói a autoridade, consolida a autoridade e sustém a autoridade. É isso que vai fazer com que eu cumpra e viva o propósito de Deus para a minha vida. Porque qualquer coisa que eu faça fora da vontade de Deus, eu estou, ao invés de legitimar a autoridade, o que Ele diz que eu sou e represento, para eu viver a minha própria experiência, desejada no meu coração, mas afastada da direção do Pai. Pode parecer um discurso lógico, alguém dizer assim, mas se eu ando na igreja, eu estou construindo autoridade. E aí é que vem o equívoco, é aí que vem o engano, porque às vezes a gente acha que é pelo fato da gente estar na igreja, e não vai ser pelo fato de estar na igreja. Eu diria que a igreja contribui, ou pode abrir caminho para contribuir para o seu melhor relacionamento com Deus. Mas não vai adiantar você abrir a boca e dizer, como muitas pessoas falam, por exemplo, você já deve ter ouvido alguém falar assim, você está pensando o quê? Você sabe quem eu sou? Você sabe quem eu sou? Você sabe de filho de quem eu sou? Já ouviu alguém, ou já tomou conhecimento de alguém nesse sentido? Já viu alguma rixa de atletas de futebol? Entre eles tem muito dessas coisas, né? E alguém diz assim, onde que você jogou? Você jogou onde? Você jogou onde? Você percebe que é uma maneira impositiva de dizer, eu tenho alguma coisa que você não tem. Eu tenho uma autoridade que você não tem. Eu tenho uma legitimidade que você não tem. Eu joguei em tal lugar, eu trabalhei em tal lugar, eu fiz tal coisa.
E aliás, esse é um grande equívoco para qualquer pessoa que diz carregar Jesus Cristo, né? Porque é uma contrariedade frontal ao que Deus espera que a gente viva, que é a humildade, que é o coração derramado na presença dele em humildade, não é em soberba. E a gente sabe que a soberba precede a ruína. Na verdade, é um grande passo em falso, é um grande passo errado. Quando alguém admite o orgulho e a soberba no seu coração e negligencia o relacionamento com Deus. Quem vai te fazer pleno, abençoado, próspero, cheio, é Ele. A Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus. Sujeitai-vos a Deus, e no tempo dele, Ele vos exaltará. Você não precisa buscar a própria exaltação, você precisa trabalhar, aí sim. Não é cultivar uma vida de braços cruzados, achando que a sua vida em Cristo vai fazer com que tudo caia no seu colo, porque não vai. Você vai precisar viver a experiência humana do pão de cada dia, né? Do trabalhar através de cada gota de suor que cai da sua testa, que cai do seu rosto, para que você possa ter as coisas que você quer ter. Isso é uma verdade que diz respeito às leis dos homens constituídas pós-pecado no Éden. Do sol do teu rosto comerás. Mas eu preciso saber e entender que Deus me leva e me ensina a viver em dependência dele. É isso que vai construir a autoridade, para que eu possa entender o que Jesus quis dizer naquele momento em que ele aparecia ressurreto. Toda a autoridade. E esse é um ponto crucial, esse é um ponto chave dessa mensagem. Porque quando Jesus fala isso, Jesus não fala ainda em seu ministério. Toda a autoridade me é dada nos céus e na terra. Jesus está falando isso depois que ele já ressuscitou. E ele aparece para os seus discípulos para dizer: está feito, está consumado. Então tudo aquilo que eu disse que haveria de se cumprir, se cumpriu e vai continuar se cumprindo. Como plano profético que está em curso, aliás, continua em curso até os dias de hoje. Tudo aquilo que Deus disse que ia fazer está consumado e está na esteira de execução de Deus. Tudo está acontecendo. Aliás, a gente está tendo essa experiência tal qual teve Caleb uma certa oportunidade, quando o povo de Israel chega na terra prometida e Caleb diz assim: olha, de todas as coisas que Deus prometeu, todas ele cumpriu, nenhuma falhou. Deus não falha em absolutamente nada, nenhum dos seus planos, porque nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Tudo que Deus diz que vai fazer, Ele faz. Tudo que Ele declara que vai ser feito, vai se cumprir. E o tempo vai determinar, vai definir, vai dizer, vai acusar, vai evidenciar que Deus não falha. Deus não falha. Então vamos entender o que é a construção da autoridade. Porque como um crente em Jesus Cristo, eu fui chamado para viver o relacionamento com Deus. Como crente em Jesus Cristo, eu fui vocacionado para poder amar ao Senhor sobre todas as coisas. Aí a gente diz assim: eu amo a Deus. Quem pode dizer isso? Só porque eu mandei você falar, né? Não vou mandar você falar não, agora quero ver. Então não foi porque eu mandei você falar. Então você ama a Deus. Agora, dizer assim, eu amo a Deus, me remete a um posicionamento, uma posição que a gente vai parar para perguntar o seguinte: vem cá, mas e se de repente você chega em casa, o gás acabar, você vai abrir a boca para reclamar porque o gás acabou? Ah, que raio de gás que acabou fora de hora. Se chegar em casa, que de repente a última fatia de queijo o seu filho comeu, você estava esperando a hora. A última fatia do bolo, o último açaí do copo. E aí? Aí você vai chegar lá e aí não está lá. Você vai fazer o quê? Ah, mas é uma expressão da minha humanidade. É porque a gente tem vivido tanta expressão da humanidade que tem se esquecido que nós somos feitos para sermos vitrines de Deus na terra. Fica parecendo que Jesus viveu só a parte boa da vida. Jesus viveu só a parte boa da vida. Eu não sei se você se lembra pelos seus estudos, pela sua leitura bíblica, mas quando Jesus estava na cruz, enquanto tinha um monte de gente amaldiçoando a ele estava dizendo: Pai, perdoa-lhes. Tinha um monte de gente blasfemando contra ele, tinha um monte de gente chamando ele de impostor, tinha um monte de gente criticando, tinha um monte de gente debochando,
Tinha ladrão do lado dele dizendo: você não é filho de Deus? Então desce daí, salva a ti mesmo e salva a nós também. O sujeito era tão miserável que ele não estava nem pensando em nada. Ser Jesus ali, estava querendo que Jesus saísse e tirasse ele dali também. Característica do interesseiro, né? O interesseiro não quer o bem dos outros, quer o bem dele. Ele finge querer o bem de alguém, mas ele quer o bem dele. Então ele não estava preocupado em Jesus descer dali. Ele queria entender que se Jesus saísse dali, tinha poder para tirar ele também. Você percebe como como relacionamento com Deus é importante? Como intimidade com Deus é importante, a ponto de Jesus declarar em sua caminhada: a minha vontade é fazer a vontade do meu Pai que me enviou. Pai, se quiseres, afasta de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Jesus está dizendo: eu vou para o Calvário, vão me pendurar naquela cruz, vão debochar de mim, vão dar risada da minha cara, mas por amor a ti, Pai, eu abro mão de tudo aquilo que poderia afetar o meu coração, por amor a ti, por amor a ti. Será que chegando em casa, quando a última fatia de queijo foi embora, quando o último pedaço do bolo foi embora, o gás acabar, será que a gente vai encontrar espaço para dizer: Senhor, eu te amo, não importa o gás acaba, o que não acaba é o gás do meu amor pelo Senhor. Olha que poesia linda inventei agora. O gás do meu amor pelo Senhor é que não acaba e não pode acabar. Eu vejo que Deus espera que o nosso coração busque de toda a nossa força. Busca o Senhor com todas as suas forças. Pode parecer um discurso meio, sei lá, alguém vai entender que é um discurso meio terrorista assim, mas como assim? Quando ele fala, talvez seja o último dia, a gente não sabe nem um dia, nem a hora, de nada para nada. Então, quando é que eu tenho que me preparar para buscar o Senhor? Em todo o tempo, eu tenho que estar pronto em todo o tempo. Eu preciso amar a Deus em todo o tempo. Eu preciso ter um coração acessível para que eu possa dizer: Senhor, eu reconheço o meu pecado, a minha falha, eu sou passível de erro. Eu posso ter falhado aqui, enquanto alguém vai dizer: que crente é esse que está falhando aqui? Não, você é um crente que vai saber quando errou, para também saber dizer: Senhor, me perdoa, porque eu reconheço o meu erro. A grande virtude de alguém que vai entrar no céu não é a ausência de erro, é o reconhecimento deles. É nisso que nós somos diferentes quando a Bíblia fala a respeito daquele que serve e que não serve, daquele que crê e que não crê. Isso não é um convite ao pecado voluntário, óbvio que não é. Não é para alguém sair fazendo besteira na vida, depois joga na conta de Deus. Afinal de contas, Jesus já foi para a cruz mesmo, bota mais essa na conta. Não é isso. Mas nós estamos sujeitos às falhas. Isso é tão natural, tão pertinente à vida das pessoas, que eu só preciso descer do meu palanque de vida. E muitas vezes a gente não está nem mais no salto, a gente está num palanque. O salto já é muito pequeno. Não é mais para descer do salto, o salto é muito raso. Tem muita gente que está num grande palanque da vida, querendo defender suas convicções, seus pensamentos, e esquece que a direção da vida de qualquer pessoa se chama Bíblia, se chama Palavra de Deus. E diante da cruz ninguém tem razão. Ninguém tem razão. Você vê como Deus espera que a gente apenas faça aquilo que Ele quer. Êxodo capítulo 19, versículo 9. Você vai enxergar algo muito interessante, algo extraordinário. Êxodo 19, 9. O que Deus está falando com Moisés aqui dizendo o Senhor a Moisés: eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça, falando eu contigo, e para que também te creiam eternamente. Sabe o que Deus está falando para Moisés? Está dizendo assim: olha, eu quero falar com você agora no meio de todo mundo. Eu quero que todo mundo veja, Moisés, que eu estou falando com você. Como é que você se sentiria se fosse você, irmão? Olha aqui, olha, meu filho, minha filha, eu quero falar com você na frente de todo mundo. Será que isso não é sinal de autoridade? Poxa, Deus vai falar comigo na frente das pessoas. Por que acontece isso? Aí você vai entender que lá no capítulo 4 de Êxodo, no momento em que Deus chama Moisés, a experiência da sarça ardente, quando Moisés é impelido
a cumprir uma missão. Deus tinha dado a Moisés uma missão. A primeira coisa que Moisés fala é das suas fragilidades. Não sei falar. Eu não tenho uma boa dicção. Eu não tenho uma boa fala. Como é que eu vou falar com o faraó? Que missão é essa? Que negócio é esse? Que tarefa difícil é essa? Não posso. Eu estou incapacitado. Eu sou incapacitado. Eu não estou habilitado, Deus, para fazer alguma coisa. Como se a gente precisasse apresentar alguma habilidade nossa e oferecer a Ele como se fosse uma migalha, dada num pires para que Ele possa receber ao que a gente poderia chamar de oferta de humildade. Na verdade, isso está travestido de uma entrega de humilhação, vamos dizer assim. Eu não posso, Deus, porque eu não tenho habilidade. Eu não posso, Deus, porque eu não consigo fazer. Eu não posso, Deus, por causa da dor. Eu não posso, Senhor, por causa da limitação física. Fica parecendo que a gente está dando uma esmola para Deus e dizendo para Ele até onde Ele tem que aceitar, deve aceitar, rigorosamente precisa aceitar, porque é o que a gente pode dar. Eu não sei onde é que você vai encontrar alguma coisa que alguém fez pelo seu talento próprio que não tenha sido por intervenção divina. Absolutamente nada. A Bíblia fala que todas as vitórias que Deus deu, todas as vitórias que Israel conquistou, consumou, vieram das mãos de Deus. Foi Deus quem deu todas as vitórias para Israel. Todas. Qual foi ou que foi aquilo que você fez, que você realizou, que isso dependeu exclusivamente do seu talento? Foi pelo que você fez, foi pelos seus belos olhos, foi pelo seu belo talento. E você fez isso rigorosamente por conta própria. Onde foi que você conseguiu? Onde foi? Onde Deus esteve ausente quando você realizou o sonho que você realizou? A compra da casa, onde você realizou o desejo do casamento, do filho ou dos filhos, de conseguir entrar numa empresa ou abrir o seu negócio? Me diga se Deus estava ausente nisso. Me diga se não foi Ele te dando saúde, se não foi Ele te dando sabedoria e entendimento, se não foi Ele te dando direção, se não foi Ele abrindo a sua mente para você enxergar coisas que talvez outras pessoas nunca enxerguem. Não tem absolutamente nada, nada que você tenha feito, nada que Deus não tenha estado presente, não tem. E eu desafio você a me dizer onde Ele não estava presente e foi rigorosamente um mérito seu, um mérito próprio. Porque eu vou apontar uma lista de itens que vão denunciar que tudo aconteceu porque Deus estava nesse negócio. Porque Deus estava presente, Deus estava nesse lugar. O texto que eu falava era Êxodo capítulo 4, versículo 10. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, meu Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado a teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Então Moisés está dizendo para Deus: Deus, eu estou inabilitado, incapacitado de fazer aquilo que o Senhor quer. Espera aí, mas eu entendo que a Bíblia diz: não te mandei eu, ou não tu mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo. E eu vejo que o que Deus espera de nós é apenas esforço e bom ânimo. Ele não está querendo o seu currículo. Olhe para quem está perto de você e diga assim: Deus não é recrutador, nem gestor de RH. Precisa do seu currículo, irmão. Não precisa. Não precisa do seu currículo. A Bíblia fala que quando Jesus saiu, olha só, quando Jesus sai para chamar os 12, e que foram conhecidos, chamados de apóstolos, andaram com Jesus, Jesus fez isso depois de uma vigília de oração, de uma noite de oração. E na medida em que Jesus caminhava, o Espírito revelava quem era. Chama aquele, chama aquele, chama aquele, chama aquele. Imagina se Jesus parasse e dissesse assim: gente, junta aqui. E ele começasse a puxar a lista de requisitos. Quem por acaso está disposto a fazer isso, número 1, isso, número 2, isso, número 3. A Bíblia não fala que Jesus fez isso. Ele foi simplesmente, pela direção do Espírito, ele foi chamando: venha após mim, venha após mim, venha após mim, venha após mim. Não era por uma eleição. Não era por uma eleição.
Não era por dizer, olha, que você é porque você cumpre os requisitos necessários. Não foi, eles são nesse contexto, nesse sentido. Deus chamou abrindo o leque. E esse leque está aberto até os dias de hoje. Porque relacionamento não é algo restrito a uma ou duas pessoas. Relacionamento é o leque que se abriu para que a gente possa cultivar e entender que isso diz respeito à autoridade. É isso que legitima a vida de crente, irmão. Relacionamento. Aí é por isso que você está percebendo que no capítulo 20 que nós falamos aqui, capítulo 19, perdão, que nós falamos aqui, Deus está falando para Moisés, está dizendo assim, olha Moisés, agora eu quero falar com você na frente de todo mundo. Vou falar com você na frente de todo mundo, porque você está cultivando intimidade. A princípio, Moisés, você deu uma balançada, uma titubeada, dizendo que não tinha condição de atender à minha expectativa. Mas agora você entendeu. Ao longo desses capítulos, Moisés, você entendeu. Então agora que você se demonstrou estar habilitado a ouvir a minha voz, se relacionar comigo e cumprir a minha vontade, agora eu quero falar com você na frente de todo mundo, para que todo mundo veja que eu falo com você. Autoridade. Autoridade. Talvez alguém que hoje diga assim, Deus vai falar comigo. Se eu disser isso, eu estou sendo vaidoso? Depende, irmão. Você pode dizer assim, olha, Deus vai falar comigo. E entendendo qual é a direção dele, você pode estar saindo, fugindo completamente de qualquer tipo de pensamento aí, de orgulho, coisa do tipo. Mas eu observo o comportamento de Moisés, a postura de Moisés, que entendeu que Deus esperava mais dele do que ele mesmo esperava dele. Percebe isso? E essa é uma chave importante. Às vezes nós achamos que Deus espera de nós aquilo que nós não esperamos de nós mesmos. Você não valida e não valoriza quem você é para cumprir aquilo que Deus quer, mas Deus enxerga isso em você. Eu não estou pronto, não estou preparado. Isso é o que você pensa. Moisés também disse isso, também não estou pronto. Pesado de língua, pesado de boca, não consigo, não dá para mim, não estou habilitado, capacitado. E Deus está dizendo, porque eu estou mandando você fazer, faça. Só faça isso. Simples assim, só isso. Aí sabe o que Moisés faz? Depois que acontece aquilo, Deus está falando para Moisés, dizendo assim, eu quero falar com você na frente de todo mundo, porque eu quero fazer um negócio. Eu quero falar com todo mundo. Imagina Deus dizendo, Moisés, eu vou falar com você na frente de todo mundo, para que todo mundo perceba que é possível todo mundo falar comigo. Eu não sei se você entende, se você percebe a dimensão do relacionamento que Deus espera das pessoas. Moisés, vou falar com você na frente de todo mundo, para todo mundo ver que é possível. E todo mundo vai falar comigo. Imagina o coração de Deus, é uma conjectura minha. Pensamento meu, mas imagina como a gente ficaria feliz se alguma coisa boa nos acontecesse, né? Poxa, as pessoas virem falar, as pessoas virem se alegrar e a gente está junto, louvado seja Deus e tal. Deus está dizendo, eu vou falar com você, Moisés, e todo mundo vai poder falar comigo. Aí sabe o que é que acontece? Aí você vai observar que no capítulo 20, quando Deus dá os mandamentos para Moisés, Moisés começa a falar para o povo. Deus disse isso para Moisés, vai lá e fala para todo mundo. Fala para todo mundo. Eles vão ver que eu falo com você e eu vou falar com eles todos. Aí Moisés começa, esse é o capítulo 20, logo no início. Logo no início, você vai ver que a Bíblia fala que Deus dá a Moisés a direção, dá a ele a palavra para que ele possa ministrar, falar, impetrar sobre as pessoas. E lá adiante, já no versículo 18, a Bíblia diz que o povo ouviu trovões e relâmpagos, ouviu o som de trombeta. Eu não sei, irmão, se você ouvisse som de trombeta aí, o que você ia fazer? Tem gente que ia ficar desesperada, né? Trombeta tocou, misericórdia. O povo ouviu trovões, relâmpagos, som de trombeta, o monte fumegando, onde Deus tinha dado a lei a Moisés, onde Deus tinha dado os mandamentos a Moisés, estava pegando fogo, estava um fluido espírito gigantesco, o negócio estava bom demais da conta. A Bíblia fala que o povo, vendo isso, se retirou
e se colocou de longe. Não sei se você consegue materializar na sua mente, desenhar na sua mente, projetar uma imagem do que aconteceu. Está lá Deus manifestando o poder, aquela glória, a majestade dele e tal. E Deus esperando, olha Moisés, versículo, capítulo 19, vou falar com você à frente de todo mundo vai estar ali junto, vai ser um mover, vai ser, imagino que Deus estava planejando um culto como que seria. Vai ser um culto extraordinário, a gente vai estar junto ali, vai ser trovão, mandar trovão, vai ter relâmpago, vai ter monte pegando fogo, vai ser um poder extraordinário e vai estar todo mundo ali, vai ser uma coisa de outro mundo. O povo se afasta daquele momento, o povo se afasta daquela ambiência, o povo se distancia. Acha pouco? Versículo 19, capítulo 20 de Êxodo, versículo 19. E disseram a Moisés: fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco. Não, é porque eles estão dizendo não fale Deus para que não morramos. Não deixa de ser uma escolha. Você quer ouvir a voz de Deus ou não quer? O apóstolo Paulo disse que viver para mim é Cristo, morrer para mim é lucro. Se Deus falar eu morrer, tá tudo certo. Não tem problema nenhum. Mas fala você, Moisés, fala você com a gente, mas não seja Deus. Mas como assim? Se Deus tinha falado para Moisés, vou falar com você na frente de todo mundo, para que eles saibam, para que eles entendam o que eu falo, e eu quero me relacionar, eu quero me aproximar. Agora eles têm essa oportunidade e eles dão as costas. Que é isso, bispo? Isso aconteceu com Moisés, isso aconteceu lá com o povo de Israel. Não, isso acontece quando alguém resolve colocar alguma outra coisa no meio do caminho e diz que igreja pode esperar. Isso acontece com alguém quando precisa pegar a Bíblia, mas se ocupa com um monte de coisa e tem um monte de coisa para fazer, vai cuidar das planilhas, das contas que precisam ser pagas, vai cuidar dos afazeres domésticos, vai cuidar do trabalho, e não dizendo que você não tem que trabalhar, nem fazer todas essas coisas. Mas onde fica Deus numa agenda tão cheia? Onde está Deus numa agenda onde não há espaço para um momentinho sequer com Ele? Como é que alguém constrói autoridade? Como que alguém constrói intimidade com Deus se não tem sequer tempo? Não tem tempo. Tem um monte de coisa para fazer. Não abre mão de outras coisas. Não substitui aquilo que poderia ficar para trás, não substitui outras coisas, porque na escala de prioridades, até outras tarefas estão mais bem posicionadas do que relacionamento com Deus, do que intimidade com Deus. Na realidade, muitas vezes o que acontece é que as pessoas acabam fazendo escolhas, e essas escolhas, elas substituem Deus. Essas escolhas colocam Deus abaixo de tudo, porque afinal de contas, Deus pode esperar. Aliás, nada mais natural na vida das pessoas em dizer que Deus é amor. E como Deus é amor, então Deus suporta tudo, Deus espera tudo. Aliás, o capítulo do amor diz que o amor tudo suporta, o amor tudo espera. Deus é amor, então Ele que espere, Ele que suporte. Como se a entrada no céu para alguém dependesse agora da vontade de Deus. Não vai ser. É dependência da vontade, do desejo e da atitude de cada pessoa que construiu ou não uma autoridade, para poder entender o que Jesus disse: me é dado toda a autoridade no céu e na terra. Aí eu tenho que me relacionar com Deus. Entendi que através da vida de Moisés eu estou observando que eu preciso cultivar um tempo de relacionamento com Deus, e eu preciso cultivar um tempo de relacionamento com Deus. Mas se você olhar Lucas capítulo 9, versículo 23, Lucas capítulo 9, versículo 23, aí está uma fala de Jesus que talvez assuste muita gente, mas o que mais Ele espera que a gente viva no que diz respeito a esse versículo, a esse texto, é que você exerça essa autoridade sobre você mesmo. Comece a dominar você, comece a dominar a sua alma. A Bíblia diz, e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz. Aí você está pronto, pode seguir.
para seguir então a Jesus, eu vou precisar exercer autoridade sobre a minha própria vida. Por que eu vou precisar exercer autoridade sobre a minha própria vida? Porque mais do que ser autoridade perante os outros, eu vou precisar saber quem sou eu na presença de Deus. Quem sou eu na presença de Deus? Não adianta ser exibicionista e querer apresentar aquilo que a gente não é. Isso se chama hipocrisia. Transparecer aquilo que a gente não é. A gente está carregando alguma coisa. Entenda que você é como, literalmente, como a Bíblia fala de vaso e associa isso à vida cristã, aliás, a vida das pessoas como um todo. Nós carregamos sempre algumas coisas na nossa mochila, no nosso vaso. A gente está carregando sempre algumas coisas. E aí vão passando os momentos da vida, nós vivemos estações da vida, e nas estações da vida a gente vai trocando as coisas que a gente carrega na mochila. Tem sementes que a gente lança e a gente está entregando a semente, a gente está recebendo alguma outra coisa, a gente está carregando alguma outra coisa, e os ciclos da vida vão mostrando que nessa mochila, ou nesse vaso, ou nessa mala, como for, você vai estar deixando algumas coisas, vai estar carregando outras coisas, deixando, carregando, deixando, carregando, deixando, carregando. E nessas trocas da vida, você vai chegar a um determinado momento, e você vai, uma hora dessa, você vai abrir para olhar essa mochila, abrir essa mala, olhar para esse vaso, e você vai ver o que é que tem, o que é que você deixou, o que é que você recebeu, como é que foi esse negócio. Isso vai te fazer entender o que você representou diante de Deus. Quem foi você diante de Deus? Quer saber de uma coisa? A gente fala muito de céu, a gente fala muito de eternidade, e às vezes a gente não se prepara para isso. A Bíblia, ela faz a relação direta da igreja como a noiva de Jesus. Eu nunca vi nenhuma história de casamento. Tem mulheres que já casaram, são casadas. Levanta a mão assim para eu ver. Casaram, são casadas. Nunca vi uma noiva levantar, acordar, sair da cama e ir para o altar. Com aqueles cabelos, a cara amassada, sem maquiagem. Nunca vi. Normalmente a mulher se prepara, tem até um dia da noiva. Um dia exclusivamente para ela fazer um monte de coisa no cabelo. Haja cabelo para tanta coisa. Ela vai se arrumar toda, ela vai ficar perfumada, ela vai ficar bonita, ela vai ficar... E eu não estou falando de questão de poderio financeiro, quem pode mais, quem pode... Não estou falando disso. Eu estou falando de mulheres que se preparam dentro da sua capacidade financeira, mas se preparam, se organizam. A Bíblia fala que assim é a igreja. E ela fala de uma igreja que se adorna. A igreja que se atavia, significa dizer a noiva que está colocando um monte de adereço. Está colocando aqui a grinalda, está colocando o véu, está passando a base no rosto, passa o batom, passa isso, passa aquilo. Não estou tão ambientado assim com os itens, tá? Por isso que alguns itens estão faltando nessa noiva. Mas tudo que é necessário ali está sendo posto, colocado. Porque a noiva precisa dedicar tempo. Ela sabe quem ela é. Quando ela entrar naquela igreja, ou quando ela estiver naquele ambiente da celebração, da cerimônia, ela sabe quem ela é. Não é qualquer coisa, é a noiva. Aliás, o negócio é tão lindo que praticamente nem dão atenção assim para o homem quando entra, né? Mas quando a noiva entra, irmão, não é assim? É ou não é? Eu não sei, meu objetivo não foi fazer a relação do noivo com a pessoa de Jesus, que muitas vezes as pessoas também não dão atenção. Ou às vezes, talvez, a noiva que deveria estar adornada, ataviada para esperar o noivo, ela ganha atenção pelo seu próprio mérito, esquece que ela tem que se preparar para o noivo. Mas fato é que a gente precisa entender que essa construção de autoridade, ela diz respeito a você saber quem você é. Quem você é. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Negar a si mesmo é dizer assim, olha, eu quero um monte de coisa. E se deixar aqui caneta e papel para as pessoas escreverem o que é que elas querem, vai faltar caneta no planeta, vai faltar papel no universo. Porque a gente quer um monte de coisa ou não quer? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Tome a sua cruz e me siga. É você quem vai decidir se Deus vai ter
o controle da sua vida. É você quem decide se Deus vai ter o controle. Ah, mas Deus está no controle de todas as coisas. Não necessariamente. Você tem controle e responsabilidade sobre quem você é. Isso se chama arbítrio. E você é o árbitro. O arbítrio está relacionado a árbitro, aquilo que você conhece do esporte. Todo esporte tem um árbitro. O árbitro diz está certo ou está errado. Se você é o árbitro sobre você mesmo, é você quem diz está certo ou está errado. Quando o árbitro do esporte erra, o povo cai de pau em cima porque errou, né? E não tem VAR. Você é o árbitro sobre você mesmo. Você vai precisar dizer, decidir, definir o que é que está certo e o que é que está errado. Deus espera que a sua autoridade seja construída através de um entendimento de quem você é. Quem é você diante de Deus? A carta escrita e lida por todos os homens sejam as vossas obras conhecidas diante dos homens nessa terra. Quem é você para aparecer em algum lugar ou estar em algum lugar e as pessoas dizerem eu reconheço a autoridade de Deus que está sobre a vida dessa pessoa? Alguém que vai dizer, irmão, ora por mim, porque eu sei o homem de Deus que você é, eu sei a mulher de Deus que você é. Irmão, me dá uma orientação, me dá um conselho, porque eu sei que eu não vou estar expondo a minha vida, eu vou estar colocando a minha vida à prova diante de Deus. Tamanho reconhecimento do homem de Deus, da mulher de Deus que você é. É autoridade, construção de autoridade. Às vezes as pessoas se reúnem num lugar chamado igreja, onde sequer as pessoas conseguem trocar um aperto de mãos ou um simples a paz do Senhor. E até nisso, sem apontar onde está o erro de quem não é procurado ou de quem deixa de procurar. Não, isso diz respeito à construção de autoridade. A Bíblia fala de Jesus como um homem que se aproximava de todo mundo. E ele não tinha por prazer distanciamento das pessoas. Eu fico percebendo nos meus estudos, eu noto que Jesus, ele evangelizou Pilatos. Quando ele teve a oportunidade de falar com Pilatos, Pilatos disse, olha, eu tenho o poder de te tirar daqui. E Jesus disse para ele assim, nenhum poder lhe foi dado que não viesse do meu Pai. Jesus estava ganhando ele, quase. Se o coração dele não endurecesse, ele ia aceitar Jesus ali mesmo. Em tudo, Jesus mostrou a glória de Deus e estabeleceu sobre ele a autoridade. A autoridade estava no reconhecimento de quem era ele diante do Pai. Reconheça quem é você diante de Deus. Lucas capítulo 6, versículos 12 e 13. A Bíblia diz assim, e aconteceu que naqueles dias saiu ao monte a orar. Eu falei desse texto nesse instante. E passou a noite em oração, e quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Sabe onde que eu quero chegar com isso? Quando a gente fala de legitimar a autoridade, de constituir, de consolidar a autoridade, eu estou falando de referência. Jesus, quando sai para eleger ou pelo Espírito, ele buscar os 12, ele está fazendo isso como expressão de alguém que estava dependendo de Deus, que dependeu de Deus, e durante a madrugada ele se apresentou diante de Deus para entender qual era a direção de Deus. Em outras palavras, Jesus estava orando no momento que ele precisava levantar uma equipe de 12 pessoas que estivessem prontos, né? Uma equipe pronta para poder andar com ele. Ele precisou orar. Talvez aquele tenha sido, pelo menos naquele momento, o grande desafio de Jesus. Eu tenho que escolher 12. Aliás, é um grande desafio. Você vai escolher 12 pessoas para andarem com você, você não vai escolher 12 pessoas de qualquer jeito. Você vai escolher 12 funcionários, você não vai escolher de qualquer jeito. Você vai participar de uma competição esportiva, você não vai escolher 12 de qualquer jeito. Jesus escolheu uma equipe para poder competir numa vida onde há um julgo desigual entre o que é santo e o que é profano. Ele elege 12. E aqueles 12, mesmo com seus erros, suas limitações, suas falhas, Jesus escolhe aqueles 12.
Jesus, pelo Espírito, ele encontra aqueles 12 e ele compõe a sua equipe. Mas tudo isso mediante um tempo de oração. Sabe o que é que eu entendo com tudo isso? Juntando tudo que a gente falou hoje. Às vezes a gente é como Moisés, a gente não tem habilidade, não tem nada, a gente diz que não pode, não consegue, não dá. Deus começa a se manifestar e começa a mostrar como é possível tudo dar certo, sim, tudo acontecer. Deus espera que a gente saiba quem nós somos, quem é você na presença de Deus. Deus mostra que é possível Ele fazer coisas na sua vida e através dela. Esperando o Senhor que apenas você alimente o que é mais necessário para que a gente possa andar na direção certa, é relacionamento. Você não precisa se preocupar com mais nada, senão relacionamento. Porque na hora de ter dinheiro ou não ter dinheiro, quem entra no céu não é quem juntou mais riqueza, é quem juntou mais relacionamento. É quem alimentou mais relacionamento. É quem dependeu mais de Deus, não dependeu das riquezas, não dependeu de bens, mas esperou e dependeu mais dele, do Senhor. E é isso que vai mostrar qual é a autoridade que a gente está construindo. Se é uma autoridade, segundo aquela que Jesus disse: me é dada toda a autoridade, me é dada toda a exousia nos céus e na terra. Nos céus e na terra. Por ter uma vida de oração, Jesus expulsou demônios. Por ter uma vida de oração, dedicação, devoção a Deus, Jesus curou enfermo, deu visão a cego, restituiu membro de coxo. Jesus restaurou famílias, mudou histórias de famílias. Tudo isso por uma vida de dedicação, uma vida de intimidade, uma vida de relacionamento aprofundado. Como que isso é possível? Como que isso é possível para alguém que não cultiva minimamente um tempo com Ele? Como se constrói autoridade? Quando Jesus gera bonança num tempo de tempestade no mar da Galileia, questionam e dizem assim: quem é este que até os ventos ele faz se acalmar e o mar obedece à sua voz? Como quem ouvia Jesus e dizia: esse fala como quem tem autoridade. Deus está enchendo você de autoridade, irmão. Deus está municiando você com autoridade. Sabe por que razão? Porque a Bíblia fala que nós faríamos as mesmas obras e obras maiores do que aquelas que Ele fez. Deus está esperando que você abra a boca para profetizar restauração para muita gente que está destruída. Deus está esperando que você abra sua boca e você declare restauração de corpo físico, de corpo de vida espiritual. Deus espera que você abra sua boca e declare visão àquele que não enxerga. Deus espera que você faça uso daquilo que Ele conquistou na cruz, mas que talvez esteja guardado na sua gaveta espiritual, que você não tira para poder usar. Toda a autoridade que Jesus conquistou e que foi dada a Ele nos céus e na terra, e que Ele entrega a cada um de nós, pode estar guardada no lugar mais escondido da sua gaveta do Espírito. Quem é você? E qual autoridade você representa? Que autoridade é essa? Que construção de autoridade é essa? Amém?